tudo, porque todo mundo aqui ajudando a coisa acontecer. Obrigada. Gente, bem-vindos! Estou super contente de ter tantas caras conhecidas aqui, tantos amigos, porque é isso que a gente vai fazer hoje, conversar entre amigos. Então, até se vocês quiserem aparecer aí, mostrar as carinhas, é como se a gente tivesse todo mundo aqui nas Araucárias, todos juntos conversando. A Paula preparou um material super legal, tem 2 dias que ela está tendo vários insights aqui de coisas bacanas para dividir com a gente. Eu fiquei com a pequena tarefa apenas de introduzir, né? Apenas de apresentá-la. E foi tão difícil achar as coisas certas para falar. A Paula é minha prima, com certeza uma irmã para mim, com quem eu converso demais e aprendo muito. E a razão dela estar aqui porque ela é sempre muito generosa em tudo que ela aprende e divide. Então, ela tem esse dom de ajudar várias pessoas, porque quando a gente compartilha as coisas que a gente aprende, é um tremendo ato de amor, né? Porque com quem você está compartilhando pode ser exatamente o que a pessoa está precisando escutar. Então, a gente faz muito esse exercício entre a gente e eu queria que vocês também fossem abençoados aí, tocados de uma certa forma com esse conhecimento que ela tem. Então, a Paula Weisvlog está aqui com a gente hoje para falar de autoconhecimento e autocuidado. Brina. Obrigada, Brima. Oi, gente, vocês estão me ouvindo bem? Façam um joinha aí. Bom, obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz que eu estou vendo várias carinhas conhecidas aqui, meus amigos, minha família, minha avó, gente, que tem 100 anos. Tira o som, muito, muito legal ver minha avó, meus pais estão aqui, meus irmãos, minha tia, minha filha, minha cunhada, minhas amigas do coração, Paquito de Bali, o Neco, que me ajudou muito a estruturar os meus pensamentos. Obrigada, Neco. Bom, gente, a minha prima montou esse Zoom e ela queria chamar um especialista para falar de alguma área específica. A missão dela era encontrar um especialista. E ela olhou para mim e falou: "Ai, você vai ser a especialista". E eu dei risada, porque eu não me considero especialista de nada, né? Não tenho formação, tenho várias formações, mas não atuo como especialista. Daí eu brinquei e falei: "Bom, eu só sou especialista de mim mesma e da minha própria vida. Então, se você quiser que eu fale a partir do meu conhecimento pessoal, tudo bem, né?". Então, para quem me conhece, sabe que apesar de eu não ser uma especialista formal, eu sou uma especialista de mim mesma, da minha vida, e eu sou uma eterna estudiosa, estudante da vida, eu sou muito curiosa, observadora, e quem convive comigo sabe que, especialmente nos últimos 7 anos, eu tenho vivido muita coisa, estudado muito, aprendido muito, e estou sempre me transformando e eu adoro compartilhar tudo que eu aprendo com as pessoas próximas, especialmente aqueles aprendizados que me ajudam a crescer e me ajudam a me libertar dos sofrimentos que todos nós temos, né, na vida. Então, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco dessa minha jornada de autoconhecimento que me proporcionou tantos aprendizados. Eu espero que eu possa compartilhar com vocês alguns desses aprendizados e possa inspirar vocês também a entrarem num processo de autoconhecimento e de transformação das vidas de vocês. Eu queria, antes de começar, fazer um exercício para a gente acalmar as mentes, se centrar no corpo e conseguir ter uma escuta melhor, uma participação melhor. Então, vocês toparem, quem tiver difusor com óleo essencial, o pessoal daqui que é a turma dos óleos essenciais, eu estou com o meu, aqui não dá para ver. A gente sugere vocês colocarem alguns óleos que ajudam a focar, ajudam a acalmar, uma lavanda, um peppermint, um lemon. E aí eu sugiro que todos sentem numa posição confortável, mas que fiquem com a coluna o mais ereta possível. Podem fechar os olhos.
acalmar a respiração, começar a respirar profundamente, lentamente. Comecem a sentir o corpo de vocês, a respiração entrando no corpo de vocês. Tentem sentir o peso do quadril na cadeira, os pés bem aterrados no chão. E sentir como se tivesse um fio puxando o topo da cabeça de vocês. A ideia é que vocês imaginem, a partir do centro de vocês, do abdômen, na região um pouco acima do umbigo, que vocês sintam uma energia, um calor. E comecem a sentir essa energia se movimentar em direções opostas. Ela, ao mesmo tempo, ela vai para baixo, em direção ao chão, à terra, ao centro da terra, e ela vai para cima, em direção ao céu. E com isso, a sua coluna vai crescendo cada vez mais. Podem fazer 3 respirações profundas. E agora, cada um pode colocar uma intenção para esse encontro de hoje. O que vocês querem nesse encontro? O que vocês esperam aprender ou contribuir para a vida de vocês? Eu vou compartilhar a minha intenção, que é que hoje eu possa ser um instrumento para trazer informações e reflexões que possam contribuir também para o caminho de vocês de autoconhecimento, de autocuidado, para que vocês possam dar mais um passo em direção à transformação da vida de vocês, para que cada um possa fortalecer o poder pessoal de vocês e sentir essa vontade de mudar a vida de vocês e se tornarem pessoas cada vez melhores e terem uma vida plena e feliz. E agora vamos finalizar fazendo um agradecimento, agradecendo esse momento, essa oportunidade que a gente está se dando de parar para compartilhar, para aprender, e também como uma forma de autocuidado com a gente. Obrigada. Bom, como eu falei aqui no começo, eu vim compartilhar um pouco dos meus aprendizados e da minha experiência com vocês. Compartilhar uma das coisas que a gente faz muito aqui, especialmente no grupo das pessoas que são as usuárias dos óleos essenciais da Young Living, porque a gente já percebeu que quanto mais a gente compartilha as nossas experiências, mais a gente aprende um com o outro. E também, no meu entendimento, compartilhar é uma das coisas a que a gente veio nessa vida. Eu acho que compartilhar é uma habilidade inata do ser humano. Porque se a gente parar para pensar, sempre que a gente vive uma situação, ou a gente tem um aprendizado, ou vive uma situação importante para a gente, que agrega a nossa vida, que contribui com a nossa transformação, nos toca ou nos liberta de algum sofrimento, nos traz muita alegria, a gente naturalmente tem vontade de compartilhar esse aprendizado, essa emoção, essa situação. E acho que é porque a gente quer que as pessoas que estão ao nosso redor se sintam tão bem quanto a gente está se sentindo quando acontecem essas coisas. E para que as outras pessoas sintam o mesmo, elas precisam passar pela mesma experiência. Mesmo assim, não vai ser igual o sentimento, mas a gente quer que a pessoa passe pela experiência. É que nem quando a gente vê um filme que nos toca muito, ou que nos inspira a fazer alguma transformação, a gente não quer apenas contar sobre aquele filme para as pessoas, a gente quer que a pessoa assista ao filme, a gente quer que ela viva aquela experiência, que ela seja tocada, que ela também sinta as emoções que vão inspirá-la a transformar a vida. Então, eu posso dizer que hoje eu vim aqui falar com vocês a partir do meu coração,
a partir das minhas experiências de vida, a partir das coisas que me movem e a partir das coisas que me inspiram para cada vez transformar mais a minha vida. Porque essa ideia, eu quero poder ser um instrumento para inspirar vocês, para que vocês também comecem a tomar iniciativas para mudar aquilo que vocês querem mudar na vida de vocês e realizar as transformações que vocês querem ver na vida de vocês e não só aquelas que acontecem naturalmente. E aí a minha sugestão é que vocês também me escutem a partir do coração. Por isso até eu escolhi não fazer uma apresentação, colocar PowerPoint, ficar falando, colocando os pontos. A ideia é que vocês consigam relaxar e me escutar atentamente. E o que eu falo escutar a partir do coração não é escutar a partir da mente, ficar tentando entender o que eu estou falando, analisando, fazendo conexões. A ideia é que vocês tentem sentir com o corpo, ver o que eu falo, das coisas que eu falo, se alguma coisa ressoa mais em vocês, se alguma coisa faz mais sentido para vocês. Porque podem acreditar que assim, a informação que vocês precisarem nesse momento da vida de vocês, ela vai ser assimilada por vocês, mesmo que inconscientemente. E ela vai fazer algum efeito na vida de vocês, para que vocês iniciem, seja lá o que for que vocês estão para iniciar. Então, a ideia é que eu não traga aqui referências teóricas sobre autoconhecimento, autocuidado. Eu vou trazer o que eu adquiri de sabedoria pela minha jornada, pelo meu processo de observação e de experimentação ao longo dos meus 43 anos de vida. Mas, de qualquer forma, eu posso depois compartilhar com vocês vários livros, autores, cursos, profissionais. Tem vários profissionais aqui maravilhosos que eu posso indicar também e que me ajudaram ao longo da minha jornada, me ajudam ainda. Então, a ideia é não focar nesse conhecimento mais teórico e sim no lado prático e um pouco dos meus aprendizados a partir de tudo que eu estudei e tudo que eu vivi. E também, de qualquer forma, eu queria só lembrar que todo conhecimento sistematizado, ou mesmo a ciência, ela partiu de observações e experimentações várias, né, ao longo de um processo longo, assim, de observações e experimentações persistentes. Então, é dessa forma também que acontece o nosso autoconhecimento, a nossa aquisição de conhecimento sobre nós mesmos, ela é um processo de constante observação e experimentação, e de forma persistente e recorrente, constante. Então, eu queria começar a falar para vocês sobre o autocuidado. E antes de falar sobre alguns conceitos e aprendizados do autocuidado, eu queria fazer junto com vocês 3 reflexões. Vou fazer 3 perguntas para a gente apenas refletir. Se vocês quiserem anotar para continuar pensando depois, porque eu acho que essas são perguntas para nos tocar e para que a gente possa depois refletir melhor sobre elas. A primeira é: quem é a pessoa mais importante da sua vida? E assim, para quem não respondeu que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo, se alguém respondeu, são meus pais, meus filhos, meu cachorro, acreditem, a pessoa mais importante da vida de vocês é você mesmo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. A gente pode falar mais sobre isso depois para quem não acreditar, mas acreditem, você é a pessoa mais importante da sua vida. Dado isso, a minha próxima pergunta é: quanto tempo da sua vida você dedica a você mesmo? Comparado ao tempo que você dedica para as outras pessoas, para os seus familiares, para os seus filhos, para o seu trabalho, para o seu, não sei, seja lá o que for, aonde vocês gastam o tempo de vocês, comparativo proporcionalmente.
Quanto tempo vocês gastam com vocês mesmos, dado que vocês são a pessoa mais importante da vida de vocês? E por fim, a última pergunta é: você cuida de você mesmo com a mesma dedicação, com a mesma disposição e a mesma amorosidade com que você cuida dos seus filhos, do seu animal de estimação, do seu melhor amigo, do seu parceiro, dos seus pais, das pessoas que você ama? A ideia aqui é a gente começar a questionar, assim, se muitas vezes a gente está sempre buscando proporcionar o melhor de nós mesmos para as pessoas ao nosso redor, principalmente para as pessoas que a gente ama, por que não nos dedicarmos a proporcionar o melhor de nós mesmos para nós mesmos? Muitas vezes a gente faz o melhor de nós para todo mundo ao nosso redor. E a gente não faz o mesmo com a gente não se trata da mesma forma como a gente trata os outros. Então, acho que essas perguntas, elas são só perguntas para reflexão e para nos inspirar a dar um primeiro passo em direção ao autocuidado, porque sem o autocuidado, a gente não consegue cuidar bem dos outros, na verdade. Quanto mais a gente cuida de nós mesmos, mais autoestima a gente desenvolve, mais amor por nós mesmos a gente desenvolve e mais disposição a gente vai ter e amorosidade para cuidar das outras pessoas que a gente quer cuidar, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o autocuidado, ele gera esse ciclo vicioso porque a gente acaba querendo cada vez mais cuidar da gente e a gente acaba cuidando cada vez melhor dos outros que estão à nossa volta, e é isso que faz com que a gente queira continuar nesse caminho de autocuidado. E ele também é essencial para a gente alcançar o nosso autoconhecimento e conseguir fazer as transformações que a gente quer ver na nossa vida. Mas, para isso, a gente precisa praticar o autocuidado diariamente, até que ele se torne um hábito. Da mesma forma como a gente escova o dente todos os dias, o autocuidado, práticas de autocuidado, seja lá quais forem que a gente escolha, elas precisam ser um hábito, elas precisam acontecer diariamente, não precisa ser... É que nem escovar o dente, a gente não pensa para escovar o dente. Deveria ser assim com o nosso autocuidado. E para criar um novo hábito, a gente sabe que não é fácil criar um novo hábito. Então, tem 3 coisas fundamentais que podem ajudar a gente a começar a criar novos hábitos na nossa vida. E elas são nessa ordem. A primeira delas é a motivação ou a intenção. A gente precisa ter uma motivação e uma intenção muito clara antes de começar a mudar algo na nossa vida, a criar um novo hábito. Porque sem a intenção a gente não consegue o próximo passo, que é a dedicação. A dedicação que vem junto com a disciplina. Essa dedicação que tem que ser uma dedicação diária, por isso a disciplina. E por fim, a gente precisa ter persistência, que a gente pode entender também como tempo, porque qualquer mudança de hábito, ela leva tempo. E se a gente pensar todo hábito que a gente já criou ao longo da nossa vida, a gente criou ao longo de uma vida inteira. Então, assim, mudar um hábito, abandonar um hábito que a gente não quer mais continuar, é muito difícil. Todo mundo que está aqui sabe que é muito, muito difícil. Desde um hábito mais simples até os hábitos mais difíceis, né? Os hábitos mais complexos em relação aos nossos padrões de comportamento, por exemplo, que é uma das coisas mais difíceis de mudar. Então, o importante é que a gente comece por uma motivação e uma intenção muito clara e muito forte para que a gente consiga ter essa persistência, para que a gente consiga se dedicar e consiga persistir nesse caminho diário de transformação, para que, na verdade, para que a transformação de fato aconteça, né? Tem que acontecer essa persistência. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma das minhas intenções, né? Eu tenho várias intenções que eu repito diariamente para mim, mas uma delas, que eu acho que é uma grande suficiente para me motivar, é ser cada vez mais a melhor versão possível de mim mesma.
E eu nem sei qual é essa melhor versão possível de mim mesma. Eu estou descobrindo. A gente vai descobrindo. Dia a dia eu vou descobrindo, dia a dia. Só que essa intenção, para mim, ela é tão forte que é ela que me motiva, ela que me dá força para todo dia conseguir realizar as minhas práticas diárias, as práticas que eu escolhi de autocuidado e de autoconhecimento para cada vez mais eu conseguir me desenvolver, me conhecer e me desenvolver. E óbvio, eu também escolhi isso porque eu quero sempre poder oferecer o melhor de mim para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ao meu redor e para a minha vida. E eu também quero, ao mesmo tempo, poder sentir por mim mesma o mesmo amor e a gratidão que eu sinto pelos meus pais, que eu sinto pela minha avó, que está aqui de 100 anos, que se não fosse por ela, eu não estaria aqui. Sentir o mesmo amor e gratidão que eu sinto pelos meus filhos, meus irmãos, meus familiares, pela vida. Então, eu acho que essa motivação, essa intenção é o que me ajuda a todos os dias ter força para continuar nesse caminho. E assim, eu passei muito tempo da minha vida, e o Pac, que é um grande amigo meu, irmão, que está aqui, ele sabe, muito tempo que eu até falava, nossa, eu nem sei que intenção que eu posso ter. Às vezes a gente não sabe que intenção a gente quer colocar para a nossa vida. Eu, por muito tempo, eu sou muito assim, deixa a vida me levar. Eu tenho tanta confiança na vida e fé na vida que muitas vezes assim, eu não vou por intenção, porque eu já sei que tudo que aconteceu, o que é para acontecer na minha vida, é para eu aprender, então eu nem punha intenção nenhuma. E eu, por muito tempo, não tinha disciplina nenhuma. Em relação ao meu autocuidado, em relação às minhas práticas físicas, às minhas práticas espirituais, o Neco que está aqui, ele é prova disso, que ele é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço com as práticas dele. E ele sabe o quanto eu era, né, indisciplinada, e o quanto que eu até brincava com ele, assim, de falar, nossa, que incrível a disciplina que você tem. Admirava a disciplina dele, admiro. E eu acho que isso tudo acontece porque a gente vive num mundo muito louco, que a gente está sempre correndo, a gente está sempre distraído, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente tem oferta de muito entretenimento, de muitas distrações, e a gente, com isso, acaba não conseguindo ficar sozinho em nenhum momento do dia, ficar em silêncio. Às vezes a gente não consegue ficar em silêncio em nenhum momento do nosso dia. Isso, o que acontece? A gente acaba não conseguindo ouvir a voz da nossa intuição. A gente não consegue escutar a nossa intuição, a gente não consegue escutar o nosso coração, que é ele que vai dizer para a gente o que é que a gente quer, o que é que a gente gosta, o que move a gente. Então, a gente acaba nessa correria virando um monte de robô, que a gente está lá fazendo as nossas tarefas diárias, principalmente relacionadas a filhos e a trabalho, que a gente acorda, já levanta da cama, mal sabe se está com fome, se está com sede, já vai comendo, engole o café da manhã, vai, veste as crianças, leva para a escola, vai trabalhar. A gente faz as coisas sem pensar. A gente faz as coisas, às vezes, sem respirar. Então, isso faz com que a gente fique muito mais na nossa mente e escutando muito mais a nossa mente do que realmente escutando a nossa intuição e o nosso coração. E aí, a gente acaba não sabendo nem o que a gente quer, a gente acaba nem parando para pensar o que eu quero de verdade da minha vida. É isso que eu quero, ficar vivendo essa vida que eu repito todo dia a mesma coisa, minha vida todo dia a mesma coisa, acaba virando sem sentido. Eu acordo e vou trabalhar para quê? Para ganhar dinheiro? E a gente sabe que o excesso, a gente precisa de dinheiro para viver bem, para ter conforto. Mas o excesso de dinheiro, essa busca frenética pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelo status, pelo poder, não é isso que vai trazer felicidade, plenitude para a gente, que vai trazer paz interior. A gente sabe disso. Porque se o dinheiro, o excesso de dinheiro, trouxesse tudo isso para a gente não teria um monte de milionário, bilionário, tomando ansiolítico, antidepressivo. A gente não ficaria cada vez mais consumindo coisas que não são elas que vão preencher o nosso vazio existencial. Então, a gente já sabe disso, a gente já intui isso em algum lugar da gente. Mas, de alguma forma, a gente tem muita dificuldade de mudar. E talvez seja por isso, porque a gente está sempre na mente e está sempre nas distrações, e a mente está sempre falando para a gente, né? Quando a gente não consegue aquietar,
vai lá, vai fazer isso, mas você não vai fazer aquilo, a mente acaba colocando a gente em dúvida, questionando tudo que a gente faz. Mas a voz da nossa intuição é muito diferente da mente. A intuição, por que ela é importante? Ela sabe tudo da nossa vida. A intuição tem a verdade sobre nós, sobre a nossa vida. Ela é a voz do nosso coração, é ela que a conexão com a nossa alma está na nossa intuição, que fala pelo nosso coração. Então, quando a gente está conectado com a nossa intuição, a gente não tem dúvida, a gente simplesmente sabe. A gente simplesmente sabe o que é bom para a gente sabe o que é correto para a gente em cada momento, e a gente sabe discernir, a gente sabe enxergar a verdade quando a gente está conectado com a nossa intuição, e a gente não duvida, e simplesmente a gente segue e caminha. A gente tem mais confiança para tomar as decisões na nossa vida quando a gente está seguindo a nossa intuição e o nosso coração. Então, o que a gente precisa, que está faltando? Conseguir diminuir um pouco, diminuir o volume da voz da nossa mente. Porque a nossa intuição, ela está presente com a gente o momento inteiro. Só que a voz da nossa mente, ela é tão alta que ela acaba abafando a voz da nossa intuição e a gente não consegue escutar. E assim, eu não estou querendo desmerecer a mente é muito importante. Ela é muito importante porque ela ajuda a gente a organizar as nossas ideias, a organizar os nossos pensamentos, ela ajuda a gente em todas as tarefas que a gente precisa para pensar. Ela ajuda a gente a questionar, a refletir sobre as coisas que são extremamente importantes. Imagina, questionar, é muito importante questionar, né? Isso que a gente está fazendo, a gente está se perguntando aqui, mas por que eu estou fazendo isso? Se a gente não questiona, a gente não muda as coisas. E assim, eu posso dizer por experiência própria, minha mente é muito questionadora, e meu pai está aqui rindo, porque se eu pudesse dizer, se as minhas primeiras palavras, quando criança, poderiam até ter sido por quê? Meus pais sempre falam que eu infernizava a vida deles. Era por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu sempre quero saber por quê. E sou uma eterna questionadora. Então, mas é importante isso. Só que a mente, ela só vai beneficiar a gente plenamente e trabalhar a nosso favor e não contra a gente, falando, por que você não foi lá fazer isso? Você devia ter feito aquilo. Então, a mente, ela põe a gente em dúvida, né? Você quer um negócio, você quer tanto um negócio, mas aí a mente fala, mas será que você deve? Eu não sei se eu devo. Será que eu vou? Não sei se vai ser bom para mim. Coloca medo na gente. Só que, quando ela só beneficia a gente quando ela está trabalhando a serviço do nosso coração, e não o contrário. Quando ela está a serviço do nosso coração, que é aquilo que a gente realmente quer, que é aquilo que tem a ver com a nossa verdade, de quem a gente é, do que a gente sonha, a mente daí ela vai poder trabalhar a nosso favor. Mas para isso a gente precisa ampliar a voz do nosso coração e da nossa intuição. Outra coisa importante da gente começar a se conectar com a intuição e diminuir um pouco a voz da nossa mente, esses ruídos, né, que vêm da nossa mente, é que, assim, às vezes ela está tão distante da gente, a intuição, que ela começa a gritar com a gente, até que a gente escute. Às vezes a gente escuta, mas quando a gente não escuta, ela começa a se manifestar em forma de doenças, em forma de problemas que dificultam a nossa vida, ou então de emoções negativas que fazem a gente se sentir paralisado, ou que a gente entre num ciclo eterno de autossabotagem e de sofrimento. Então, e isso é o que acontece com a gente a todo momento. Só que agora isso acontece tanto que a gente já acha que é comum. A gente acha comum ficar doente. A gente acha comum que todas as grandes doenças que a gente tem hoje, as principais, que muita gente tem, tanta gente tem, que a gente fica achando que é normal ficar doente. Imagina, todo mundo fica doente. É normal tomar remédio, todo mundo toma remédio. Por que não vai ser diferente comigo? Mas isso não é verdade. Vou falar mais para frente disso, mas assim, o nosso corpo, ele foi desenhado para ele ter uma saúde perfeita. O nosso corpo, quando conectado com a intuição, ele tem uma saúde perfeita. É a gente que atrapalha o funcionamento do corpo. Então, muita coisa que a gente considera normal, não é normal. E aí, no fundo, a intuição vem trazer essas questões para a gente. Mas tem o lado bom de que
dessa forma é a maneira que a gente encontra para começar a se transformar. Porque muitas vezes quando a gente fica doente ou quando a gente tem um problema que está atrapalhando demais a nossa vida, é aí que a gente começa o processo de transformação. É aí, quando a gente chega no limite da nossa dor, quando a gente não aguenta mais, ou chega, não aguento mais viver essa vida sem sentido, é quando a gente começa a dar o primeiro passo para a transformação e vem essa força e fala, não quero mais essa vida, eu quero uma vida diferente. Então tem esse lado bom, porque a gente pode começar a fazer mais coisas por nós mesmos e entrar nesse processo de autocuidado e de autoconhecimento. Eu, por exemplo, por experiência própria, eu nunca cuidei muito da minha saúde, assim, nunca fui muito preocupada com a minha saúde ou com a minha alimentação, por exemplo. Eu sempre gostei de comer bem, mas eu me empanturrava de comida. Eu sou gulosa até hoje. Isso é uma coisa que eu luto diariamente. Eu luto com a minha gula, com a minha coisa. Eu gosto de comer. Só que, assim, eu como coisas super saudáveis, adoro comer coisa saudável. Só que eu me empanturro. Se eu tô aqui, por exemplo, eu tô na minha fazenda, fogão a lenha, comidinha delícia. Eu sento na mesa, se deixar, eu fico 3 horas almoçando. Eu almoço durante 3 horas, eu como até acabar a comida. A Estela, minha amiga, tá aqui, ela sabe, a gente senta para tomar um vinhozinho, comer um queijozinho, eu vou comer a tábua inteira de queijo. Eu não vou comer 3 pedacinhos de queijo. Não vou comer um pedacinho de bolo, eu vou comer 3 pedaços de bolo. Então, o que aconteceu comigo? Eu não me preocupava com a alimentação, porque eu sempre fui magra e eu nunca engordei. Se eu engordo 3 quilos em 2 dias, eu emagreço. Nunca tive espinha nem nada, então eu não ligava para a minha alimentação. Ia comendo, não tem efeito. E há 5 anos atrás, eu comecei a ter um monte de problema de digestão, que repercutiu em problemas de pele. Então, eu tinha erupções de pele, eczemas. E aí, fiquei 4 anos tentando descobrir na dermatologista o que era. Ah, isso, você é alérgica a top. Bom, gente, minha vida virou um inferno a partir de então. E eu comecei essa busca de tentar entender o que tinha de errado com a minha saúde. Por que raios a minha pele ficava daquele jeito. E eu tomava remédio e voltava. E eu falava, não é possível, eu tenho que ter uma visão mais holística. E eu fui indo atrás. E fui percebendo um monte de coisa. Inclusive essa conclusão de que o erro está, o quê? No meu hábito. O erro estava na minha atitude de me empanturrar, por exemplo. Porque daí eu ficava focando antes, será que eu comi isso? Isso me faz mal, aquilo me faz mal? Não, eu não tinha equilíbrio nenhum. Então, sempre que a gente busca, encontra um equilíbrio, as coisas funcionam. Não adianta ir para um extremo ou para outro. A gente tem que encontrar um equilíbrio em tudo na vida. E isso eu aprendi pela dor. Espero que vocês consigam aprender pelo amor. Enfim, mas isso é a importância da gente começar esse processo de autoobservação, né? E de experimentação, né? Outra coisa, assim, não é à toa, vou adiantar aqui alguma questão das práticas, que a meditação, ela é usada hoje como uma das principais ferramentas de autoconhecimento, porque a meditação ajuda demais a gente a conseguir acalmar um pouco a mente, a gente ficar em silêncio, tentar escutar essa intuição. E falando um pouco sobre o autoconhecimento, ele é, assim, fundamental para que a gente possa tomar as rédeas da nossa vida e conseguir fortalecer o nosso poder pessoal, conseguir perceber o nosso poder pessoal. Porque a gente tem muito poder e a gente não sabe disso. A gente tem muito poder e a gente acaba transferindo esse poder para as outras pessoas da nossa vida, ao nosso redor. No meu caso, por exemplo, passei a vida transferindo o meu poder sobre a minha saúde para os médicos, só para os médicos, como se eu não tivesse poder nenhum sobre a minha saúde. E aí, as 2 principais reflexões que a gente se faz, as perguntas que a gente se faz ao longo desse caminho de autoconhecimento, as principais são: quem sou eu? Essa é a pergunta clássica e a principal pergunta da jornada do autoconhecimento. Que eu acho que até, assim, é a grande pergunta da vida, né? Quem sou eu? E a próxima pergunta é: o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Qual a minha contribuição para o mundo? Essas 2 perguntas, muitas pessoas, como eu, talvez já se façam essas perguntas desde sempre. Eu, desde criança, me faço essa pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu nasci nessa família?
Por que que eu vivo nessa casa e aquela outra pessoa vive na outra? Por que que eu tenho condições, o outro não tem condições? Eu sempre perguntei tudo isso, eu me perguntei. Mas para quem quer entrar num caminho de autoconhecimento, essas são as duas principais perguntas para se fazer. E aí essas perguntas, elas devem ser feitas e respondidas inúmeras vezes, para que a gente... porque, assim, o nosso entendimento e a nossa compreensão sobre essas perguntas e sobre as respostas que a gente vai recebendo, elas vão mudando o tempo inteiro. Porque o nosso aprendizado e o nosso conhecimento, ele vai acontecendo em etapas. E a gente cada vez alcança uma camada mais profunda de entendimento sobre essas questões, de quem sou eu e o que eu vim fazer aqui, como que eu vim contribuir, o que eu vou contribuir com o mundo. E mais para que a gente consiga ter essas compreensões mais profundas, entrar nessas camadas mais profundas, não é com a mente que a gente vai conseguir isso. A ideia não é a gente se fazer essa pergunta e começar a analisar, tentar racionalizar, entender, fazer uma mega autoanálise crítica. A ideia é que a gente constantemente se faça essas perguntas, a gente pode fazer essas perguntas diariamente, seria o ideal, mas é para a gente fazer essas perguntas de uma forma não racional, é para a gente fazer a pergunta e deixar. Só faz a pergunta. Acorda de manhã e lembra, quem sou eu mesmo? Qual é a minha contribuição para o mundo? Se pergunta antes de dormir e deixa que a vida mostre para você essas respostas. E a vida vai mostrar essas respostas para você, não com uma frase nem nada, ela vai mostrar para você a partir das experiências e das vivências que você vai ter na vida. Você vai percebendo a partir de tudo que você vive. Por isso é tão importante esse processo de autocuidado, de autoobservação diária e de experimentação diária. Sem a autoobservação, a gente não consegue responder essas perguntas, a gente não consegue alcançar um autoconhecimento. E a autoobservação, não só a autoobservação. Uma das coisas importantes, além da autoobservação, é a gente desenvolver a qualidade da nossa presença. A gente conseguir estar presente inteiro, assim, com muita atenção em todos os momentos da nossa vida. Porque o que a gente faz geralmente é não estar presente aqui. A gente não está, parece que a gente não está no nosso corpo inteiro. A nossa energia fica só na cabeça. Eu estou aqui, provavelmente tem gente que está aqui pensando, puta que pariu, eu tenho que fazer supermercado amanhã, o que eu vou comprar mesmo? Ai, esqueci de comprar a carne de amanhã, tirar a carne do congelador. A gente não consegue ficar inteiro e presente no momento, prestando atenção. Então, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo com a nossa mente. A ideia é que a gente consiga aterrar no nosso corpo, ficar inteiro no nosso corpo, inteiro no momento presente, como só existisse aquele momento. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou inteira aqui com vocês. Meus filhos estão em casa, estão lá com a minha tia, estão fazendo coisas assim. Eu tenho que estar aqui inteira. Meus filhos estão bem cuidados, não vou ficar pensando neles, entendeu? Eu estou aqui, a gente tem que estar aqui. Então, isso é muito importante, a gente trabalhar a qualidade da nossa presença. E outra coisa importante da autoobservação, que eu acho que eu deixei de falar, é que esse também é um desafio enorme para todos nós, porque eu acho que a gente aprendeu na nossa vida a não se auto-observar, principalmente a não observar o nosso corpo, por exemplo, a saúde do nosso corpo, como funciona o nosso corpo, como se dá o nosso bem-estar, porque a gente aprendeu a transferir esse poder que a gente tem de auto-observação e de saber de nós mesmos, a gente aprendeu a transferir para as outras pessoas, principalmente para os médicos, para os especialistas, para os profissionais das diversas áreas, não só da saúde, para os experts em diferentes temas. A gente quer que as outras pessoas deem as respostas sobre a nossa vida, sobre nós mesmos, sobre o nosso corpo. Então, assim, eu ia na minha médica e falava, posso comer tal coisa? Vai me fazer bem se eu comer tal coisa? Gente, eu preciso comer tal coisa e observar qual é a reação do meu corpo quando eu comer tal coisa. Então, não dá para a gente transferir essa auto-observação para o médico. Tanto que um bom médico, ele faz uma anamnese longa. Você vai lá e ele vai perguntar para você. Quem já foi em homeopata, por exemplo, e quer encontrar a causa do problema, né? Não só
encontrar a solução para o seu sintoma, porque você pode ir ao médico e falar, olha, eu tenho azia. Toda vez que eu tomo café, eu tenho azia. Ah, toma um antiácido. Resolveu o sintoma, que é o que está me atrapalhando. Agora, o homeopata quer ir na causa do problema. Então, você vai na consulta do homeopata, ele vai fazer uma anamnese, você vai sair de lá, quem não faz da autoobservação vai sair de lá. Eu, a primeira vez que eu fui no homeopata, eu quase saí chorando. Ele me fez perguntas que eu falei, bom, vou precisar ir para análise para conseguir responder tudo isso. Eu não conseguia nem saber de que lado que eu dormia. Ele fala, você dorme do lado direito ou esquerdo? Sei lá que lado que eu durmo. Eu durmo do lado que eu dormi, entendeu? Então, a gente transfere esse poder para as outras pessoas. Então, a gente tem que vencer esse desafio da autoobservação e sair desse comportamento de transferir para os outros o nosso poder pessoal, e inclusive a nossa autorresponsabilidade. Porque no caso da saúde, é muito mais fácil a gente transferir para o médico a responsabilidade, porque eu peço para o médico me dar um remédio, e se o remédio não funcionar, isso é culpa do médico. Olha, gente, eu tomo café, ou eu tomo vinho, me dá uma azia quando eu tomo vinho, só que, o médico me deu um remédio que não funciona, esse médico é péssimo. Agora, parar com o hábito que está me fazendo mal, que é tomar café ou tomar vinho, eu não quero parar. Então, a gente acaba também até transferindo a felicidade da nossa vida. A gente transfere para os outros, a gente transfere para os nossos pais, o quanto que a gente não transfere para os nossos pais a responsabilidade pelo nosso comportamento e pelos nossos padrões. Tudo é culpa dos pais, né? A gente não tem responsabilidade nenhuma. Então, assim, enquanto a gente não assumir a responsabilidade por nós mesmos, pela nossa vida, pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, por tudo aquilo que a gente quer, a gente não consegue fazer nenhuma transformação efetiva na nossa vida. E não dá para ser feliz, né? Porque se a gente for depender dos outros para ser feliz, nossa vida vai virar um inferno, porque a gente não controla praticamente nada, muito menos os outros. Então, isso é uma coisa muito importante, a gente aprender essa autorresponsabilização pelas coisas na nossa vida. Por quê? Além disso, só a gente pode fazer por nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. Aquilo que a gente quer, só a gente pode fazer por nós mesmos. E aí, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente está conectado com a intuição, aí sim também a gente consegue definir melhor e conseguir caminhar melhor em direção àquilo que a gente quer transformar. Então, voltando na importância da intuição. Eu queria entrar um pouco assim nos caminhos, né? Nos caminhos possíveis para quem ainda não começou essa jornada de autocuidado, de autoconhecimento. Dar algumas dicas para vocês de por onde começar ou falar um pouco de coisas que vão confirmar, coisas que vocês já façam também, né? Então, voltando lá naquelas 3 coisas fundamentais, o primeiro passo é a gente começar a refletir e listar as nossas intenções. Quais são as nossas intenções? Quais são as transformações que a gente quer manifestar na nossa vida? E aí a sugestão é que a gente liste essas intenções como se elas já estivessem acontecendo na nossa vida. A gente pode fraseá-las assim: sou grata por exemplo, sou grata por ter tempo e disposição para cuidar da minha saúde todos os dias. Sou grata por tal, tal e tal coisa. Então, sempre que a gente lista as intenções dessa forma, a gente sente como se ela já fosse real, quando a gente consegue tentar sentir pelo menos tentar sentir gratidão, é como se ela cada vez mais ficasse real na nossa vida. Também é uma maneira da gente mudar a nossa mente, né? A maneira de pensar, porque as afirmações, fazer afirmações, frases que vão afirmar essas intenções que a gente tem na nossa vida. Isso também é uma técnica da neurolinguística que ajuda a gente a mudar o nosso padrão, porque geralmente a gente acaba sendo negativo ou a gente põe uma intenção e fala, ai, mas isso não vai acontecer. Ai, mas não sei como vai acontecer. Bom, aí a gente está anulando a intenção que a gente colocou. Então, a ideia é a gente escrever essa intenção como se ela já estivesse acontecendo e sentindo gratidão por ela. E é importante que a gente repita essas intenções diariamente,
para que elas fiquem, nos pareçam cada vez mais reais, para que a gente sinta elas como reais. Porque aí sim a gente sente mais força para conseguir mudar os nossos hábitos. E conseguir sair desse lugar da onde a gente está, né? Porque a coisa mais difícil de mudar o hábito é porque é difícil a gente sair do lugar do conhecido, do lugar do comodismo, do lugar que traz segurança ou uma falsa sensação de segurança para a gente, porque a mudança implica em a gente ir para um lugar desconhecido. Por mais que a gente queira ir para esse lugar, como a gente não sabe direito como vai ser, como a gente vai se sentir, a gente acaba ficando com medo de ir para esse lugar. E assim, prefere ficar, tô na merda, mas tô quentinho, né? Desculpa aí o palavreado. E a gente também não quer perder o controle. Quando a gente está num lugar conhecido, a gente fica com a falsa ilusão de que a gente está controlando tudo. E quando a gente vai para um lugar novo, fica mais difícil controlar. Para a gente trabalhar a qualidade da nossa presença, que eu falei, exercitar, a gente está sempre no momento presente, de forma inteira. A turma aqui dos óleos essenciais pode aproveitar os óleos para trabalhar essa questão da presença, porque os óleos, eles ajudam a gente a conectar com o nosso corpo, com as nossas sensações, com as nossas emoções, com o nosso sentimento. Então, sempre que possível, deixa o difusor, chega em casa, deixa o difusor ligado, coloca um cheirinho gostoso. Isso já é uma prática de autocuidado, você deixar a sua casa confortável, deixar a sua casa aconchegante. Outra coisa importante para a gente entrar em contato com a nossa intuição, com o nosso corpo, é estar em contato com a natureza. Olha as araucárias. Quanto mais a gente entrar em contato com a natureza, mais a gente entra em contato com a gente, com a nossa intuição, com o nosso ser, porque nós somos natureza. E aí, de novo, os óleos essenciais também ajudam muito, porque eles são a essência da natureza, em pequenos frascos. E assim, eles trazem grandes benefícios para a gente, mas independente dos óleos, estar na natureza o máximo possível que a gente puder é muito importante. Outra coisa essencial para a gente trabalhar são as emoções. Isso é um outro desafio, trabalhar as emoções, porque principalmente as emoções negativas, como elas fazem a gente se sentir mal, a gente acaba tentando fugir delas, ou abafar as emoções negativas, ou então projetar nos outros as emoções negativas. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer com as emoções? A gente precisa perceber as emoções e precisa encarar as emoções de frente. A gente não faz isso, a gente não sabe fazer isso. A gente precisa aceitar as emoções e acolher as emoções que a gente tem, principalmente as negativas. E aí, por que isso? Porque as emoções, elas podem ser vistas como portais para aquele outro lugar que a gente quer chegar. Elas são como ondas. Se você mergulhar na onda da emoção, do outro lado você vai encontrar a resposta para aquilo que você está procurando. Do outro lado da emoção, você vai entender melhor quem é você. Você vai se conhecer melhor. E aí sim você vai começar a conseguir fazer as mudanças que você quer ver na sua vida, cada vez mais. Então, a gente pode dizer que as emoções, elas são as nossas grandes professoras da vida. Elas são nossas mestras, nossas guias, que estão aqui tentando ajudar a gente o tempo inteiro a perceber quem nós somos, a nos conhecer melhor, a conseguir nos relacionar melhor com nós mesmos e melhor com as outras pessoas. O trabalho com as emoções, obviamente, também ajuda a gente a ficar mais conectado, né, com o nosso coração e vice-versa, né? Porque quando você trabalha as emoções, você acaba abrindo mais o seu coração. Quando você entra numa emoção difícil, perde o medo de trabalhar essa emoção, você acaba abrindo mais o seu coração. Porque o que acontece? A gente acaba fechando o nosso coração porque dói, né? Dói sentir. E muitas vezes a gente não quer que doa. Mas doer, sentir dói. E que é o problema da gente fechar o coração para não sentir dor? Quando a gente fecha o coração para não sentir dor, a gente também está fechando o nosso coração para sentir as emoções boas. E aí a gente não consegue ser plenamente feliz, plenamente realizado. A gente está sempre pela metade. A gente tem que abrir o nosso coração e sentir plenamente todas as emoções que a vida traz para a gente.
Só assim a gente vai conseguir viver plenamente. E aí, na questão do autocuidado, é importante que a gente que a gente precisa começar devagar e vai num processo gradual, porque as mudanças, não dá para fazer mudança radical, as mudanças são um processo gradual. Se você quiser manter uma mudança na sua vida, você tem que começar lentamente e aumentando as coisas gradualmente. O importante é começar, de alguma forma, a colocar em prática. Porque quanto mais a gente pratica, mais benefícios a gente vai percebendo. Isso vai querendo com que a gente faça cada vez mais, né? A gente vai criando espaço na nossa vida para essas práticas de autocuidado. E como eu tinha falado, ele alimenta a nossa autoestima, ele alimenta o nosso amor próprio, e isso faz com que a gente consiga também cuidar melhor das outras pessoas ao nosso redor. Então, a ideia é assim, comece com qualquer coisa que faça vocês se sentirem cuidados, se sentirem acolhidos, se sentirem amados por vocês mesmos. Um gesto de cuidado e de amor, por mais simples que seja, já faz uma grande diferença. E tentem fazer isso todos os dias, um pequeno gesto. E aí cada um de vocês vai saber o que é esse gesto que melhor vai fazer para vocês. E aí, assim, pensando um pouco nas dicas práticas para o corpo, uma dica que me ajuda muito, tá? Que mudou para mim, acordar mais cedo. Prestar atenção na sua rotina, assim, nos horários. Vou dar um exemplo da questão de intuição ou de sincronicidade, ou como se dá o aprendizado para mim, da vivência versus a da teoria. Eu fiquei muito tempo assim com o sono desregulado, então eu ia dormir a hora que eu queria, acordava a hora que eu queria, porque eu tirei um tempo, eu parei de trabalhar, tirei um tempo para cuidar dos meus filhos, então assim, quando eu sou separada, e aí quando eu estava com os meus filhos, eu falava, eu tenho horário, rotina, acordo cedo para levar na escola e tal. O dia que eu estava sem meus filhos, assim, eu durmo a hora que eu quiser, eu acordo a hora que eu quiser, tá tudo certo e tal. Só que o que acontecia? Quando eu acordava tarde, eu ia dormir tarde, eu podia dormir 9 horas. Depois, se eu ia dormir 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, eu podia dormir durante 9 horas, eu acordava exausta. E quando eu estava com os meus filhos, que eu dormia sempre mais cedo e dormia menos horas e acordava mais cedo, eu sempre acordava super bem disposta, acordava bem, falava, nossa, o que acontece? Eu durmo 9 horas e, bom, tudo bem, comecei a perceber que, ops, se eu quiser acordar bem, bem disposta, descansada, eu preciso dormir cedo e eu preciso acordar cedo. E aí, recentemente, eu fiz um curso de Ayurveda e a professora fala, olha, importante para a Ayurveda que vocês sigam o ciclo circadiano e sigam o ciclo do sol. Adaptem a rotina de vocês ao ciclo do sol. Então, vão dormir o mais cedo possível, no máximo até 10 horas. Detalhe, eu durmo às 9, 9h30 da noite, véia total, junto com os meus filhos. Se deixar, eu durmo antes deles. E eu comecei naturalmente a acordar cedo, eu acordo 5, 5h30 da manhã. E aí a mulher ainda vira e fala assim, o ideal é que vocês acordem antes do pôr do sol. E eu falei, yes, já faço isso. E aí todo mundo chiando, falando, não, mas como que eu vou acordar cedo? Não sei o quê. E eu pensando, nossa, eu já faço, e é verdade isso. Aí foi legal porque o conhecimento teórico, ele veio para comprovar uma experiência que eu já estava tendo, que eu já sabia que funciona. Eu não sabia por que funcionava, mas eu já sabia que funcionava. Então, no fundo, eu não precisava desse conceito, dessa teoria, para continuar fazendo isso. Porque eu já sei, o meu corpo já sabia que faz bem para mim dormir cedo e acordar cedo. Só para dar esse exemplo. Outra coisa importante, fazer alguma atividade física moderada todos os dias, que seja por meia hora. É muito importante movimentar o corpo. E aí eu vou dizer isso a partir da minha crença, mas isso também tem outros estudos, outras áreas de conhecimento para comprovar a importância da gente movimentar o nosso corpo, que seja por 30 minutos por dia. Eu, no meu caso, eu faço pilates, há muitos anos meus professores estão aqui, eu faço yoga, faço caminhada, faço remo. E aí, como que eu escolhi as atividades? Eu não escolhi só as atividades que eu gosto. As atividades que eu escolhi são atividades que eu escolhi a partir da minha crença pessoal, porque eu acredito que o nosso corpo, ele é um veículo, e ele é um veículo que pode ser guiado por essa intuição, por essa energia maior, por uma inteligência maior. Meu corpo é um veículo,
Então, eu estou aqui encarnada nesse corpo e eu tenho uma sabedoria maior. Eu preciso me conectar com essa sabedoria maior, mas para que essa intuição, essa inteligência maior possa falar com o meu corpo e possa guiar o meu corpo, eu preciso criar espaço no meu corpo para isso. Eu preciso limpar o meu corpo. Preciso fazer uma higiene interna do meu corpo, não que nem a gente escova o dente, eu preciso fazer uma higiene da minha mente. Eu preciso ser flexível, criar flexibilidade. Então, todas as coisas que eu quero para a minha vida, as qualidades que eu quero para a minha vida, que são, eu quero ter flexibilidade, eu quero ter resiliência, eu quero ter força, eu quero ter consciência, não só consciência corporal, eu quero ter consciência, quanto mais melhor. E eu quero poder estar aberta para a vida. Então, todas essas práticas que eu busco, elas me trazem essas qualidades, elas me trazem essas habilidades. Porque quanto mais eu tiver essas habilidades, o que eu acredito é que mais eu vou poder viver a minha vida com vitalidade, eu vou ter energia de sobra para poder enfrentar todos os desafios que a vida me traz e também para poder viver plenamente tudo que a minha vida me traz. Então, pelo menos foi assim que eu fiz a minha escolha das minhas práticas físicas. O remo veio recentemente de uma intuição, assim, de eu gostar muito de estar na água, de eu gostar muito de estar ao ar livre, de eu gostar muito de natureza, do sol. Eu falei, puxa, em São Paulo, como que eu vou fazer para estar em contato com a natureza e estar em contato com a água? Fui para a USP remar. Então, são essas coisas que ajudam. Quanto mais você se conhecer, quanto mais você souber o que você gosta e o que faz bem para você, mais fácil vai ficando para você ir criando as suas rotinas e as suas práticas diárias. Cuidar da alimentação. Estou virando uma expert nisso, é muito importante cuidar da alimentação. Porque a gente precisa cuidar desse nosso corpo, que é o nosso veículo aqui para estar nessa vida, né? Se o nosso corpo, por mais que vocês não acreditem em nada, o nosso corpo, sem a saúde do nosso corpo, como é que a gente vai viver a nossa vida? E a gente sabe, aqueles de nós aqui que já passaram dos 40, a gente sabe que depois dos 40 o corpo, gente, não é mais o mesmo. A nossa vitalidade não é mais a mesma, não dá mais para fazer os mesmos abusos que a gente fazia antes e tá tudo bem. Então, se eu quero viver uma vida longa com vitalidade, eu preciso cuidar do meu corpo. E aí a alimentação é muito importante. A gente prestar atenção no que a gente come, prestar atenção de onde vêm os nossos alimentos, nos ingredientes, o quanto que a gente está comendo de produto industrializado. Quanto mais a gente comer de alimento que não vem em saquinho, que não vem em lata, melhor é para o nosso corpo. Alimentos que têm vida, que estão vivos, que estragam depois de 3 dias, não alimento que demora 1 mês para estragar. Prestar atenção à maneira como a gente come, tentar agradecer pelo alimento, tentar colocar uma intenção antes de comer, de que esse alimento vai nutrir o nosso corpo. Veja, a gente perdeu a sabedoria que a gente tinha, que era ancestral. Antigamente, todo mundo agradecia pelo alimento, todo mundo sentava e silenciava antes de comer, colocava uma intenção, agradecia pelo alimento. Isso não é à toa. A gente perdeu essa sabedoria, muitos de nós. É importante a gente também prestar atenção na nossa digestão, o que a gente está comendo. Outra coisa, jamais comer quando está irritado, quando está chateado, comer no meio de uma discussão, isso vai gerar uma indigestão na gente. E a gente não é aquilo que a gente come. A gente é aquilo que a gente digere e absorve. Então, se a nossa digestão estiver ruim, a gente não vai conseguir absorver aquele alimento, não vai nutrir o nosso corpo. E por melhor que seja o alimento, por mais saudável que seja, ele não vai ajudar a nossa saúde. Que é o que aconteceu comigo. Eu era super saudável, sempre fui super saudável, mas a minha digestão estava péssima e eu fiquei doente do mesmo jeito. Então, é importante comer devagar, mastigar muito também. Descobri que eu não mastigava, eu engolia a comida. E aí também, né, o meu estômago não tem dente, então não absorvia os alimentos que eu não mastigava. E que mais? Não se empanturrar, gente, que nem eu gosto de me empanturrar. E observar, além da digestão, observar as fezes, tudo isso. Auto-observação para aprender aquilo que faz bem para vocês. O corpo da gente sabe o que faz bem e o que não faz bem. A gente pode também tirar um dia para fazer uma automassagem antes do banho, com óleos, com hidratante, o que seja. Agora, na pandemia, tem que ser automassagem, né? Quem puder pode fazer uma drenagem, uma massagem relaxante, um cuidado, gente, é muito bom isso.
Tem a Raquel aqui, fisioterapeuta, né, Raquel, que pode contribuir com isso quando a pandemia acabar. Enfim, tem várias práticas que a gente pode fazer para cuidar do nosso corpo e do nosso bem-estar. E aí, algumas dicas para a gente cuidar da nossa mente e da conexão também com o nosso coração. Fazer um diário das emoções, das nossas emoções, e refletir sobre as emoções que a gente sentiu ao longo do dia, tentar entender quais foram os gatilhos para essa emoção. E quais foram as ações que a gente teve a partir dessas emoções. Refletir sobre as consequências dessas ações a partir das emoções. E outra coisa, quando a gente faz o diário e coloca as emoções, é uma maneira da gente estar encarando as emoções e começar a conseguir enfrentar essas emoções e trabalhar com elas. Para conectar com o coração, aqui é o lado mais legal. Como que a gente conecta com o nosso coração? Busca as coisas que te fazem feliz. Faça coisas que te deixam feliz, que te animam. Gente, coração é quem está conectando a gente com a nossa alma. É o que faz a gente sentir o quê? Animado, cheio de vida, cheio de vitalidade, que traz paixão para a gente, aquilo que motiva a gente, aquilo que inspira a gente. A gente precisa fazer essas coisas diariamente, precisa ter momentos do nosso dia em que a gente vai se nutrir dessas coisas. É assim que a gente se conecta com o nosso coração. Outra coisa importante é a gente também encontrar outras coisas que deem prazer para a gente, além do comum, que é comida, bebida, droga, cigarro, vários entretenimentos que fazem a gente ficar mega agitado, que agitam a mente, ou que fazem a gente tirar todo o nosso tempo e não sobrar nada para a gente poder silenciar, para a gente estar sozinho, para a gente estar com a gente. Então é importante a gente achar essas outras coisas que tragam prazer para a gente e não ficar focado só na comida ou nos hábitos que acabam não fazendo bem para a gente. Aí o clássico, meditação. Meditação, assim, quem puder, tiver interesse, tiver curiosidade, comece a meditar. E começa, nem que seja 1 minuto por dia. E eu sei que é difícil começar, porque eu já medito há muitos anos, mas eu não tinha disciplina. Eu acho que foi com a pandemia que eu comecei a ter disciplina com a minha meditação, porque como eu já tinha trabalhado muito a questão de silenciar a minha mente, de deixar ela mais calma, eu sempre estava conectada com a minha intuição, a minha vida com uma sincronicidade atrás da outra, eu achava que eu não precisava meditar. Então, eu acabava meditando só nos dias que eu estava mais agitada, achava que a minha mente estava lá gritando, e aí eu parava para meditar. E agora eu estou percebendo a diferença de eu meditar todos os dias. Faz muita diferença. Daí eu não posso nem explicar para vocês, porque vocês têm que experimentar. Mas eu vou dizer, é difícil, porque a minha mente falava assim, eu sozinha em casa, sem meus filhos, na hora que eu ia meditar, era assim, nossa, aproveita que as crianças não estão aí, vai ver aquela série da Netflix. Para que você vai meditar? Vai ver a série da Netflix. Meditar, você pode meditar depois. Para quê? E aí, gente, assim, foi a primeira vez que eu falei, não, eu vou meditar. Eu coloquei a intenção que eu queria meditar, eu vou meditar. E aí foi a coisa mais gostosa. E aí agora eu tenho um cantinho na minha casa, eu criei um altar, que é um lugar aconchegante, onde eu gosto de estar lá para meditar. É o lugar onde eu vou para ficar quieta, para ficar comigo mesma, e é muito gostoso. Então, eu queria encorajar vocês a tentar fazer isso. Mas para quem não quer meditação, acha que não tem nada a ver, separa alguns minutos do dia para você ficar sozinha, para você ficar sozinho, para silenciar, para ficar em silêncio. Eu aqui matracando, né? Para ficar em silêncio. Para exercitar isso, deixar a voz da sua intuição falar com você. Tentar escutar o coração. Tentar receber um pouco de insight sobre quem é você, o que você veio contribuir com esse mundo. E o que você veio contribuir com esse mundo, gente, não é se matar de trabalhar e fazer dinheiro. Não é ser famoso, não é isso. Você veio contribuir com esse mundo com aquilo que você sabe fazer de melhor, que o que você vai saber fazer de melhor é aquilo que te move, que é o que te traz paixão. A gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a fazer como trabalho aquilo que dá dinheiro, aquilo que vai nos dar sustento. A gente tem que começar a buscar aquilo que nos traz alegria, satisfação. É isso que vai fazer a gente conectar com o nosso coração. Então. Outra coisa que vocês podem fazer, quem não quiser meditar, é deitar na cama, apagar a luz. Liga o difusor, quem tiver óleo essencial. Põe uma música relaxante, ou não põe música.
fica lá deitado, quietinho, só relaxando, respirando, presta atenção na respiração. Exercícios de respiração são maravilhosos para a gente aquietar. São maravilhosos. Daí vocês dão um Google, procurem. Pranayamas, clássico da yoga também. Outra coisa, antes de dormir, que isso é bacana para entrar em contato com a nossa emoção, com a nossa autoobservação, antes de dormir, fazer uma reflexão sobre o nosso dia. Pensar e avaliar assim, o que eu conquistei hoje das minhas intenções desse dia? Aonde eu tropecei hoje? Por que eu tropecei? Reflete sobre as coisas que aconteceram no nosso dia. Nossa, eu consegui fazer tal coisa. Por que eu consegui tal coisa? Hoje foi legal. Por que foi legal o meu dia? E aí só que a gente tem que fazer isso de forma leve. A gente tem que fazer isso como se fosse um cientista da nossa própria vida. Observando só, sem julgamento moral. Não é para criticar e apontar o dedinho, o chicotinho. Ai, seu idiota, não conseguiu fazer. Putz, como é que você não fez? Não sei o que, de novo você errou. Não, é para a gente observar sem julgamento moral. Aqui a coisa mais importante é que a gente seja gentil e amoroso com a gente, como a gente é com os nossos filhos, por exemplo. Aí, deixa eu beber um pouquinho de água. Outra coisa daí que eu queria falar, duas coisas que são essenciais também nesse processo. A mudança de comportamento. Aqui eu vou voltar um pouco no que eu mencionei. A gente precisa mudar o comportamento e parar com os hábitos que nos fazem mal e que a gente sabe que fazem mal para a gente. Isso é uma das principais coisas que é um mega desafio. Mas o que a gente faz? A gente não quer parar de fazer os nossos hábitos e a gente quer procurar uma solução, um remedinho ou uma fórmula mágica que vai resolver o nosso problema ou os sintomas dos nossos maus hábitos. No meu caso, eu queria um remedinho, gente, para poder continuar tomando café, que eu amo café e não posso tomar café porque ferra todo o meu sistema digestório. E aí eu ia para minha médica e eu falava para minha médica, mas assim, se eu tomar café uma vez por semana só, eu posso? Eu já sei que eu não posso. Eu fui para a médica pensando, ela vai tirar o meu café. Já sabia que o café me fazia mal, porque eu tomo e eu já sinto que me faz mal. Então, só que a gente não quer. A gente quer passar a responsabilidade para o médico, falar, médico, fala aí. Aí eu vou falar, se ela me deixar tomar uma semana e eu passar mal, vou falar, tá vendo essa médica? Ela é ruim, me fala que eu posso tomar e me faz mal. Enfim, a gente tem que mudar esse hábito. E para a galera aqui dos óleos essenciais, nenhum óleo essencial vai fazer milagre para a sua vida. Nenhum óleo essencial vai fazer milagre, porque aqui não adianta a gente pegar o óleo essencial e falar, agora eu sou super natural, eu uso óleo essencial e não tomo mais remédio alopático. Mas aí a gente quer substituir o remédio alopático pelo óleo essencial e continuar com os hábitos que nos fazem mal. Então, assim, eu sou diabético, eu vou continuar comendo pão e tudo, vou tirar a minha insulina, mas eu vou tomar o Juniper que me ajuda com a minha diabetes. Não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem que fazer a nossa parte. Outra coisa, daí também, incluir um novo hábito na nossa vida. Tentar sempre incluir um hábito mais saudável ou uma prática mais saudável na nossa vida para ir substituindo os hábitos que a gente quer abandonar, aos poucos. Aqui também a gente pode incluir os óleos essenciais como um hábito saudável, porque ele vai ajudar a gente a entrar em contato com as emoções, a começar a nos perceber o corpo, enfim. Quanto mais a gente se cuidar, mais a gente vai querer se cuidar. Outra coisa importante é a intenção de agir, a decisão de mudar. A gente não tem o controle da nossa vida e nem da onde a nossa vida vai levar a gente. A gente não tem esse controle. Só que a gente tem controle, sim, pelas nossas ações e pelas nossas intenções. Isso a gente pode controlar. A gente tem o livre-arbítrio para decidir aquilo que a gente quer para as nossas vidas, para fazer as transformações que a gente quer na nossa vida. A gente tem esse livre-arbítrio, só que a gente não usa dele. Então, a gente precisa começar a fazer escolhas. A gente tem o livre-arbítrio, mas a gente não escolhe. A gente fica esperando a vida escolher para a gente. É muito difícil fazer escolha mesmo. Mas aí o que a gente faz? Bom, eu quero mudar, mas eu não quero fazer escolhas. Deixa a vida resolver para mim. A vida vai resolver para a gente. Muitas vezes ela resolve de jeitos que a gente não fica satisfeito e daí fica reclamando. Mas a gente pode fazer escolhas. E as escolhas, apesar de serem difíceis, quanto mais a gente faz escolhas,
mais a gente começa a perceber o benefício que isso traz da gente dar um primeiro passo para a mudança, e mais a gente começa a confiar nessa nossa capacidade de escolher. Porque, assim, por que a gente não escolhe? É difícil, né? Para escolher, a gente tem que fechar uma porta. Mas a gente está abrindo outra porta. Mas, de novo, a gente está abrindo a porta para o desconhecido, para um lugar que a gente não tem controle. Isso dá medo na gente. Só que quanto mais a gente pratica, mais coragem a gente tem. E aqui a coragem, se vocês forem pensar, a coragem é agir pelo coração. Quanto mais coragem a gente tiver de abrir novas portas, de gerar mudanças na nossa vida, mais a gente vai conseguir fazer isso. Porque só quando a gente conseguir fazer as mudanças que a gente quer e ver o benefício disso, é que a gente consegue se transformar. Outra coisa importante, voltando aqui, a intenção. Para a gente conseguir mudar, a gente tem que ter uma intenção muito clara e muito forte, porque já que a mudança é tão difícil, principalmente uma mudança de hábito, a gente precisa querer muito. A gente precisa querer com todas as células do nosso corpo. E para a gente saber o que a gente quer, a gente precisa ter essa autoobservação, essa experimentação, entrar nesse caminho de autoconhecimento, senão a gente não vai nem saber o que a gente quer. Eu passei metade da minha vida sem saber o que eu queria. Eu sabia tudo o que eu não queria, mas o que eu queria, eu falava, não sei o que eu quero da minha vida. Então, é um exercício. Outra coisa importante da gente lembrar, o aprendizado, ele é constante, ele muda a todo tempo, eu já falei disso, né? Ele acontece em camadas e a gente vai cada vez mais tendo uma compreensão mais profunda de quem nós somos. E, gente, assim, eu quero encorajar quem ainda não começou esse caminho, o processo de autoconhecimento. Ele é fascinante. Ele é fascinante. E já aviso, ele é um caminho sem volta. Ele é um caminho sem volta, porque quanto mais a gente vai adentrando nesse caminho, mais a gente quer continuar. Porque, assim, a vida, ela fica muito mais rica. Ela fica muito mais divertida quando você começa a se observar. Você começa a rir de você mesmo. Você começa a rir de você mesmo. Você não vai mais rir dos outros, você vai rir de você. Você começa a observar e estar mais presente na vida e começa a perceber os sinais que a vida te dá o tempo inteiro, as sincronicidades da vida. É maravilhoso. A vida fica muito divertida. E ela fica, vou dizer que ela fica até mágica, a vida. Só para compartilhar aqui, eu estou fazendo uma mentoria com o Felipe e a Juliana, que estão aqui também hoje. E a mentoria são 3 ciclos de 3 meses. Eu estou no 2º ciclo. E o 3º ciclo desse processo é uma mentoria de autoconhecimento também, de desenvolvimento pessoal, mas tem a ver com desenvolvimento regenerativo. E aí o último ciclo é eu entrar, eu começar a me posicionar para o mundo em relação às minhas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero fazer, aos meus propósitos. Porque até muito pouco tempo atrás eu não me posicionava. Meus pais estão aqui de prova para saber, muitos meus familiares eu acabava não me posicionando por medo de ser julgada, por medo de não ser aceita, por medo de achar que eu sou diferente deles, eles não vão me aceitar. E aí, só que isso vai começar, sei lá, daqui a 2 semanas vai começar esse novo ciclo, onde eu vou ter que me posicionar. E aí o que acontece? 2 dias atrás a Patrícia inventa esse Zoom e fala, não, você vai falar. Eu falei, bom, mas eu vou falar? Aí mandei o convite para a Juliana e a Juliana falou, a minha mentora, nossa, que interessante, logo agora que você vai ter que entrar no ciclo para começar a se posicionar, você recebe um convite para se posicionar? Isso para mim é uma grande sincronicidade, para mim a vida é mágica, olha que maravilhoso. Eles iam pedir para eu fazer um exercício para eu me posicionar e estou eu aqui com essa oportunidade maravilhosa para me posicionar sobre o que eu acredito, sobre os meus aprendizados, compartilhando aqui com vocês. Enfim. É isso, assumir, gente, as rédeas da nossa vida e a nossa autorresponsabilidade pode parecer muito difícil no começo, mas com o tempo a gente percebe que essa é a única maneira da gente realizar as mudanças que a gente quer na nossa vida e conseguir se transformar. A transformação que a gente quer, ela não acontece sozinha. Aqui a gente quer, veja, que a gente quer, a transformação acontece o tempo inteiro, a gente se transforma o tempo inteiro, eu já não sou outra. Desde que eu cheguei aqui hoje, eu já não sou outra. Só que a que a gente quer, ela não acontece sozinha. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, para começar a fazer a nossa parte, a gente pode começar a ouvir o nosso coração. A gente pode começar por aquilo que faz a gente feliz, por aquilo que traz alegria para a gente, por aquilo que inspira a gente, por aquilo que move a gente.
por aquilo que traz para a gente uma vitalidade, um estado vibrante de ser. Porque esse é o estado verdadeiro de saúde que o nosso corpo foi desenhado para ter. Nosso corpo foi desenhado para ter saúde. A saúde não é a ausência de doença. A saúde é um estado vibrante de ser, onde a gente tem vitalidade, onde a gente se sente pleno, se sente feliz e realizado. E aí tô quase acabando, gente, calma. Rinaldo, você pode compartilhar a tela que eu te mandei? Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que eu escrevi ontem de manhã, enquanto eu fazia a minha meditação. Eu pedi para a minha intuição me ajudar a escrever uma mensagem que eu pudesse compartilhar com vocês para talvez inspirar vocês a entrar nesse caminho do autoconhecimento e do autocuidado. Como que eu faço para mudar aqui, Rinaldo? Tá com você? Tá comigo. Eu posso ir passando aqui, pode ser? Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo para vocês, pessoal, o chat? Eu não estou conseguindo mexer, Rinaldo. Eu acho que se sim, você tá tiver aparecendo no celular, sim, Rina. Paula, se você tiver no celular, Paula, você vai ter que girar para o lado para poder aparecer a tela. Acho que não é para vocês lerem, hein? Acho que aquela minha ideia de vocês escutarem atentamente talvez seja melhor. Não, mas dá para ver a tela, tá aparecendo. Rinaldo, tá aí, gente? Tô aqui. Ô, Rina, põe na próxima página. Você tá me ouvindo? Tô vendo. Bom, gente, eu vou começar a ler, daí vocês só escutem, então, se quiserem fechar os olhos. Ô, Rina, põe em modo de apresentação. Tentar ouvir com o coração. Atualmente, parecemos ser, na superfície, seres individualistas, desconectados e competitivos. No entanto, em nossa natureza, somos seres interdependentes, conectados e colaborativos. Estamos aqui para juntos construirmos um mundo melhor. E nessa missão coletiva, cada um de nós possui dons, talentos e aprendizados singulares, que somados aos dos outros, permitem que a grande obra da vida seja construída e completa. A vida pode ser vista como um enorme jogo de quebra-cabeça, cujas peças estão distribuídas entre cada um de nós, seres humanos. Porém, nos iludimos, pensando que somente a nossa peça é importante, ou queremos mostrar para o mundo que a nossa peça é a maior, ou sabemos que ela é importante, mas não sabemos exatamente o que fazer com ela. E, portanto, nos comparamos com outras pessoas, achando que elas é que têm a peça mais importante no jogo, ou que sabem usar a peça delas. E, portanto, passamos a cobiçar aquela outra peça. Enfim, na realidade, somos todos igualmente importantes. E cada um carrega consigo uma peça única e necessária para completar o grandioso jogo da vida. E precisamos nos conhecer, compreender o lugar de nossas peças, uni-las e construirmos juntos esse quebra-cabeça, que formará uma linda imagem da vida e sobre o que é ser humano. Todos nós viemos aprender a sermos humanos e a vivermos nossas vidas plenamente, para que esse aprendizado de fato aconteça. E somente você pode viver sua vida e aprender com ela. E precisamos de todos e cada um para compreendermos as complexidades e maravilhas do que é ser humano, nessa vida, nessa realidade. Somente a união dos aprendizados e vidas de todos os seres podem completar a grande obra da vida. Assim, cada um de nós e todos nós temos a contribuir e a compartilhar. Aprendemos a partir de nossas experiências, daquilo que vivemos,
e mais ainda quando compartilhamos com outras pessoas. Compartilhem seus aprendizados, suas dores, suas alegrias, seus sonhos e, acima de tudo, o seu ser. Obrigada, gente. Quero agradecer vocês por essa oportunidade, pela presença. Sensacional, pelo carinho, sensacional. Os meus amigos que estão aqui, que deram um apoio moral, mas que já estão cansados, talvez, de me ouvir, né? Porque quem convive comigo, eu estou sempre compartilhando as minhas conclusões e tentando discutir e ver se tem alguma conexão com a vida das outras pessoas, enfim. Obrigada por essa oportunidade de eu também poder aprender. É um autocuidado para mim. Eu acho que eu aprendo até muito mais que vocês, porque quando a gente compartilha, a gente acaba aprendendo mais ainda. Eu queria abrir aqui para perguntas, se alguém tiver... Ai, me perdi. Eu queria só aproveitar para agradecer, Brima, foi demais. Eu acho que não é à toa que estávamos todos juntos hoje aqui, que cada um tenha escutado o que precisava escutar e que tenha sido uma mensagem, esse seu compartilhar é um dom maravilhoso, que tenha entrado a mensagem que cada um precisava escutar, né? Não é à toa que a gente estava aqui. Esse grupo aqui hoje, né? Que nem sei como, né? Pessoas tão diferentes, né? De grupos tão distintos, e hoje a gente estava aqui para escutar essa mensagem. Bruna, não dormiu, hein, Bruna? Obrigada a você, Brima, pela oportunidade e por acreditar que eu tinha que compartilhar. Gente, eu achava que eu não tinha que compartilhar. Falei para minha prima, vou dormir, amanhã eu decido se eu vou participar. Gente, eu não consegui dormir, comecei a fazer um download, assim, acordei de manhã, sentei para meditar, não conseguia meditar, eu peguei o caderninho, escrever. Conectou com o todo, já puxou toda a informação já. Consegui compartilhar. Meus amigos estão rindo, o Pac está rindo aqui da minha cara, porque ele não me aguenta também, tanto que eu falo. Gente, alguém tem alguma pergunta, alguma questão que a gente pode... Não, só quero saber quando que a gente vai poder fazer o sign-up para a classe da Paula, a partir da segunda-feira, é isso? Tá com o microfone na mão. Nossa, Paula, foi sensacional. Eu acho muito difícil alguém cansar de te ouvir. A sua voz é muito gostosa de ouvir. Eu adoro. Quando a gente almoçou aquele dia, lembra? Ninguém quer perguntar nada, ninguém tem nada para falar. A gente só tem a agradecer, demais. Paula. Eu tô achando que ela não está escutando a gente, viu? A Raquel não está conseguindo falar. Gente, alguém consegue tá com abrir o microfone aberto? Eu acho que ela não está escutando a gente. Você está escutando a gente, Paula? Vocês estão ouvindo a gente? Você que não está ouvindo a gente. É a Paula que não está escutando. Gente, a Paula não está ouvindo a gente. Ai, agora eu estou ouvindo. Desculpa. Paula, você não está ouvindo nada. O que aconteceu? Eu tive que tirar o som, porque a Paty está com o computador dela e dá a microfonia. Daí as duas estavam ouvindo você. Estou ouvindo só vocês gesticularem. Nossa, que sensacional. Paula, eu tô aqui, assim, inundada de tanta coisa boa que você falou. Assim, tô pasma, sabe? Que delícia. Ai, que bom, Raquel. Não, delícia. Como você não é fazia... demais. A gente tem que fazer isso quando a gente puder fazer pessoalmente, colocar os difusor, todo mundo em conexão. Cara, vai ser uma vibração. Todo mundo se massageando com óleo essencial. Barbaridade. Vai Vini, ser você não tá transcendental. entendendo. Não precisa nem difusor. A gente almoçou um dia com ela fez isso no almoço. A Paula não tem como cansar dela. Se conecta com o todo, é sensacional. Paula, começa a dar aula a partir de segunda-feira. Já só faz as inscrições aí com a Paula. E sabe que é demais, né, Paula? É realização. A gente faz isso quando a gente gosta de fazer o que a gente faz. É a gente que sente agradecido, né? Isso. Você passou isso pra gente. E isso é uma delícia. É isso. Gente, porque assim, as conquistas que eu tive me tiraram de tanto sofrimento. Assim, eu mudei tanto principalmente nos últimos 7 anos, que assim, eu sinto que eu me libertei de mim mesma. E eu quero que todo mundo tenha essa sensação de se libertar de si próprio, dos padrões de comportamento, das coisas que fazem a gente sofrer. E a gente também quer ser feliz, não quer ser feliz sozinho, a gente quer que todo mundo esteja feliz com a gente quer compartilhar, né, todas as alegrias que a gente tem. Isso é nato. E é até porque a gente feliz não enche o saco, né? Exatamente. E é fundamental o que você disse, porque assim, a gente funciona
a gente tem um caminho no nosso cérebro que ele é feito já, né? A maneira que a gente foi criado, a maneira que a gente funciona. E brigar contra isso, lutar, é difícil, porque vai no automático. Então, você fazer esse exercício de você anotar o que você sentiu, como você agiu em relação àquele sentimento, e você, não, eu quero mudar, não vai ser mais assim. Aí, na próxima vez, você repete e fala, opa, escorreguei, vamos lá de novo. Isso é muito legal de fazer esse exercício. Nunca tinha pensado. Sim. Aqui eu dei dicas gratuitas, né? Quem quiser pode também procurar terapia, análise, várias Eu e o Vanor, terapias. a gente está na próxima aula, né, Vanor? Também tô. Eu tô dentro também, tá, gente? Só Pode me diz colocar quando a gente nisso já aí. começa, pode ter certeza. Aliás, obrigada pelo chacoalhão, porque eu fui uma das pessoas que eu não respondi eu em primeiro lugar. Ah, Eu não? também errei. Não, eu respondi meus filhos. Então, assim, realmente, obrigada. Eu só Porque respondi assim, porque eu já você tinha ouvido entendeu, aquele- né? Porque eu não preciso explicar por quê. Que vocês querem que eu explique por quê ou não? Ah, tem uma coisa que a minha tia falou assim para mim. Você sabe que as pessoas podem pensar que quando a gente se coloca em primeiro lugar e a gente diz que a gente é a pessoa mais importante da nossa vida, podem chamar a gente de egoísta. Isso não é egoísmo? No meu entendimento, gente, egoísta é aquela pessoa que não pensa nos outros e só pensa em si. Desconsidera os outros. A pessoa chega na casa do outro, chega em casa, come tudo que está na geladeira e não deixa nada para ninguém. A pessoa que, sei lá, vai acabar a água aqui. Gente, não acaba, a água quente acaba, hein? A pessoa vai lá, toma banho, acaba a água quente e não está nem aí com os outros. Isso é ser egoísta. Agora, se a gente não cuidar da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? A gente não consegue oferecer para o outro o que a gente não tem. Para pensar a gente como mãe. Se a gente não, eu, por exemplo, se eu não cuido de mim mesma, se eu não separo esse tempo para ficar em silêncio, para cuidar de mim, para fazer alguma coisa para eu me cuidar, eu viro a mãe mais chata do mundo. E meus filhos sabem disso. Meu filho desde pequenininho já aprendeu. A Isa falava, Léo, deixa a mamãe dormir, senão ela vai ficar chata. Não tem condições, gente. Não tem como você oferecer. Ó, minha filha tá rindo ali, ó lá. Filha, parece aí. Eu fazia nas minhas palestras muita analogia da máscara do avião, né? No oxigênio do avião. Primeiro você coloca em você. Hoje senão você todo não mundo consegue usa essa tudo analogia. logo. Posso falar que isso aconteceu comigo? Eu Ó, me estava indo para o copiando, Rio então. de Janeiro no processo, na fase que eu estava. Separa ou não me separa? E assim, eu já sabia que eu ia me separar, porque era uma situação que não dava mais. Eu sabia que eu precisava resgatar eu mesma. Eu tinha me perdido. Só que eu tinha filhos pequenos. A minha filha tinha 4 anos. O meu filho tinha 1 ano e meio. E aí eu falava, bom, eu fiquei um ano em crise pensando, como que eu posso me separar? Como que eu posso me colocar em primeiro lugar do que meus filhos? Como é que eu posso fazer isso com os meus filhos e colocar ali nessa situação de separar os pais? E eles são pequenos. E tudo que eu tinha estudado de psicanálise, a criança que tem que ter o lar, as raízes e não sei o que, eu falava, eu vou acabar com a vida dos meus filhos. Como que eu vou fazer isso? Só que o meu coração me dizia o quê? Não, se você não for viver a sua vida, eu sabia que eu tinha que ficar sozinha para poder crescer e para poder estar bem. Eu sabia isso. Só que a minha razão dizia, não, você não pode. Eu fui para o Rio de Janeiro encontrar uma amiga. No avião, a mulher lá, a aeromoça, fala, põe a máscara de oxigênio primeiro no adulto e depois na criança. Eu comecei a rir. Parecia uma retardada rindo ali, aliviada, porque eu falei, óbvio, se eu não estiver bem, meus filhos não vão estar bem. Não tem como. E aí, assim, gente, quando a gente conseguiu se separar numa boa, todas as fantasias que a gente tinha do que ia acontecer com as crianças, nenhuma aconteceu. Óbvio que meus filhos sofreram. É muito difícil. A gente sofreu, meus filhos sofreram. Mas, assim, meus filhos são incríveis, eles são super amorosos, eles sabem que eles são amados. Eu e meu ex-marido, a gente se dá super bem. A gente passou um mês da pandemia, o primeiro mês da pandemia, juntos aqui na fazenda, os 4. Então, assim, só foi tudo de bom. E a partir daí, que eu acho que essa foi a primeira grande decisão de mudança na minha vida, que foi a mais difícil que eu tomei na vida, a mais difícil. A partir daí, a vida começou a me mostrar, a me confirmar tudo, que quanto mais eu decido a partir do meu coração, melhor a vida vai ficando e mais confiança eu tenho. Então, assim, e aí hoje eu vejo, se eu conseguir mudar isso na minha vida,
qualquer coisa hoje eu consigo mudar, entendeu? Se eu quiser. Só eu lembrar desse sofrimento todo, que daí, gente, deixar de tomar café, não me empanturrar, por exemplo. Fica mais fácil. Esse é o ponto, esse é o ponto. Não, parabéns, Paula. Foi excelente mesmo. Palavras lindas e foi uma coisa mesmo que, como a Paty já estava falando desde o começo, falou, não, Vanor, você tem que entrar. Tem alguma coisa que você tem que entrar, tem uma razão que você tem que entrar hoje, então, mas tem que dar esse tempo para você sentar aqui e ficar aqui assistindo. Então, foi assim, ótimo mesmo. Obrigado aí. Foi show e ótimo revê-la. Obrigada a você, Vanor. Bom te ver também. A gente vai tirar foto, Paty? Fabi, vamos? Vamos, né? Tinha alguém falando? Apareçam as Alguém carinhas quer aí. perguntar alguma coisa? Apareçam todos. Isso, abram as câmeras, pessoal.